Olá, nesse tópico eu gostaria de conversar com vocês sobre o EC2 Image Builder. Essa é uma feature bem legal, integrada ali ao serviço de EC2, que vai permitir com que nós façamos a construção da nossa própria imagem. Então, esse conceito de build, nós vamos montar ali a nossa própria imagem com software customizado, qualquer coisa que a gente venha a precisar testar, e automaticamente essa feature vai fazer o deploy de uma nova imagem para a gente. Então isso é interessante para manter um sistema operacional atualizado e mesmo para eu construir Golden AMI, que é uma AMI mais recente ali, para eu estar utilizando no meu ambiente de produção. Então aqui a AWS traz algumas informações sobre o EC2 Image Builder, que é um serviço gerenciado que vai tornar fácil a build, ou seja, a construção de uma imagem, a customização e o deploy dessa imagem sem scripting. Então é um serviço bem interessante que eu quero mostrar aqui para vocês na prática. Aqui eu vou estar clicando em Create Image Pipeline. Antes disso, você vai encontrar esse servicinho aqui em EC2 Image Builder dentro da categoria de Compute. Eu já havia aberto mesmo, então eu vou clicar aqui em Create Image Builder. Ele fala qual que é a nossa Source Image, ou seja, qual que é a nossa imagem base que nós vamos estar utilizando para construir uma nova imagem, gerando aí a nossa build mais recente. Eu vou estar escolhendo o próprio Amazon Linux 2, mas notem aqui que nós temos outros sistemas operacionais suportados, como o Windows Server, Ubuntu, o SUSE e o Red Hat. Então, nesse caso, eu vou manter Amazon Linux 2, ele fala para a gente fazer a seleção da imagem específica. Vem aqui em Browse Image, ele vai listar as imagens relacionadas ao Amazon Linux 2. Eu vou estar pegando essa daqui, que é a mais recente, Choose. Legal, já selecionei a minha imagem de base. Ele traz aqui algumas informações acerca de volume, eu vou manter tudo isso padrão. Aqui, nessa parte de Build Components, é onde a gente vai fazer todo o setting de qual software deve constar na nossa imagem, as configurações que a gente vai instalar e que tem que ser aplicadas. Aqui é o conceito de Recipe, é como se fosse uma receita onde nós colocamos ali todas as informações que têm que ser seguidas para a criação da nossa imagem. Vou clicar aqui para dar um contexto para vocês, tá? Então, nós temos várias informações, inclusive a gente pode já fazer a nossa imagem criptografada, KMS. Essas são as informações que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, notem aqui que a gente tem um documento que seria um recipe, e aqui nós temos basicamente algumas fases, tá? Então, nessa primeira fase é a fase de build, ou seja, é a construção da nossa imagem. Nós também temos uma fase, depois da build, a fase de validação, ou seja, ele faz uma validação em cima daquela build que foi construída. Nesse exemplo, a gente tem basicamente aqui a execução do bash, um echo de Hello World e a validação dessa informação. E para finalizar, nós temos uma fase de teste. Essa fase de teste, depois que a nossa imagem, a nossa build foi construída, a AWS faz um deploy dessa nova imagem e executa todos os testes que a gente definiu para ver se a imagem foi criada com sucesso. Então, realmente, esse serviço vai permitir aí não só a construção de uma build, como um teste completo do cenário. Se a gente comparar, por exemplo, com o EC2 User Data, que são informações ali que a gente pode setar no momento inicial, no launch da máquina, esse serviço é muito mais completo, principalmente por conta dessas fases de validação e teste. Aqui, para o propósito desse vídeo, eu quero manter simples, então eu vou pegar alguma informação pronta, tá? Acerca desses componentes. Então, vou só voltar aqui uma tela. Ao invés de criar a minha build, eu vou procurar por alguma build já existente. Eu vou estar fazendo a utilização de dois recipes. O primeiro recipe seria referente ao STIG. O que é o STIG?
consta aqui nesse site Security Technical Implementation Guides. Isso é o conhecido STIG, tá? Essa associação mantém uma série de configurações, hardening e setting de segurança que a gente pode fazer no nosso sistema operacional. Então ele fica muito mais seguro. Aqui a gente já tem, por exemplo, um STIG baseado no Red Hat. A gente sabe que a imagem do Amazon Linux ela é baseada ali no CentOS, então eu poderia estar utilizando essa versão do STIG aqui para estar construindo a minha nova build. Então eu vou estar fazendo a seleção, coloquei essa opção de Choose, escolher. Então nota aqui que eu já tenho como componente, ou seja, como recipe, uma série de instruções relacionadas ao STIG. Então, quando ele fizer a build, quando ele estiver criando uma nova imagem, basicamente ele vai pegar a Amazon Linux 2 e vai aplicar uma série de configurações relacionadas ao STIG, que vai deixar o meu sistema operacional muito mais seguro. Além dessa questão do STIG, eu posso estar colocando aqui uma outra informação dentro do meu recipe. Pode ser relacionada ao Docker CE. Por exemplo, eu quero fazer a instalação do Docker nessa minha nova build que eu estou criando. Legal, já fiz a seleção. Essa fase de teste, esse teste é aquele teste que nós vamos executar depois da nossa imagem estar criada para ver se funcionou tudo certinho. Se porventura a nossa build não passar nos testes, você não vai ter uma AMI gerada por esse serviço, tá? Então aqui também eu vou procurar algum tipo de teste simples, vou utilizar esse próprio Simple Boot Test Linux, que ele faz basicamente uma validação simples ali, se o sistema operacional subiu. Tá ótimo para o propósito do meu lab, só para a gente validar efetivamente todas essas fases. Eu venho aqui em Next, saiba que esse serviço é regional, ok? Estou trabalhando aqui na região de São Paulo, mas nada impede de eu configurar aqui. Uma vez que a minha build foi gerada, eu possa copiar essa build, ou seja, essa nova AMI que eu criei, para outras regiões. Aqui eu vou dar o nome desse meu pipeline, ou seja, toda essa minha estrutura de configuração e ali o deploy final a gente costuma chamar de pipeline. Vou estar chamando de Web4 Pipeline EC2 Image Builder. Aqui, na verdade, eu deveria ter feito a criação dessa role previamente a essas configurações, mas a gente faz a criação agora. Então, para esse serviço executar, a gente vai fazer a criação de uma role e aplicar a essa role duas políticas. Eu venho aqui em Roles, Create Role. Essa role vai estar associada ao serviço de EC2. Próximo, eu vou para essa parte de permissão. Então, eu vou utilizar duas policies prontas que a AWS já tem. A primeira dela, EC2 Instance Profile for Image Builder. Eu vou estar selecionando a mesma. E a segunda policy que eu quero atachar nessa role, Amazon SSM Manage Instance Core. Legal? Fiz a seleção das minhas duas policies, vou seguir para essa parte de tag, não vou taguear e eu vou dar um nome para essa minha role. EC2 Image Builder está ótimo para eu estar identificando depois ali na console da AWS, e as duas policies basicamente que eu setei, eu dou um Create Role. Legal, criada a minha role, agora eu posso voltar aqui no meu serviço do EC2 Image Builder, vou dar um refresh, vou verificar se eu já tenho, perfeito, eu já tenho aqui a minha nova role, vou manter esse setting padrão. Essa criação de uma nova build, ela pode se dar de forma manual, ou a gente pode fazer isso de uma forma periódica. Então imagina que uma vez por mês eu quero gerar uma nova AMI com todas as configurações de software, atualização de patches, eu posso estar schedulando isso uma vez por mês, por exemplo, e aí ele vai perguntar em qual dia eu vou estar gerando isso automaticamente. Eu vou deixar aqui dia 1º e vou definir um horário qualquer. Legal, ou seja, uma vez por mês ele já estaria fazendo a execução. Esse serviço não tem custo, eu pagaria basicamente ali, uma vez que a minha AMI foi gerada,
pela parte de storage relacionada à minha AMI, entretanto o serviço em si não tem custo. Legal. Aqui ele pergunta qual tipo de instância eu vou estar utilizando para estar fazendo a criação dessa minha build. Então, durante alguns minutos, basicamente ele vai lançar uma máquina com base naquela imagem inicial que eu selecionei, vai fazer todas as configurações ali do meu recipe, depois vai gerar uma AMI a partir dessa máquina, vai fazer o lançamento dessa nova AMI, executar todos os testes. Então, toda essa estrutura ele pergunta em cima de qual tipo de instância eu vou estar fazendo. Para não ter custo adicional, eu vou estar escolhendo uma T2 micro nesse caso. Legal, ele pergunta se eu quero evocar algum tópico de SNS. Eu poderia colocar aqui uma informação para eu mandar e-mail para algum time, para eu postar no canal do Slack, mas para manter a simplicidade desse vídeo, eu não vou estar integrando com o serviço do SNS, que a gente ainda não explorou mesmo. Vou deixar essas opções de VPC Default, vou clicar aqui em Next. Nós também podemos utilizar um serviço da AWS chamado AWS License Manager. Esse serviço ele ajuda a controlar as licenças, seja Microsoft ou outro fabricante que eu tenha. Para o propósito desse lab, não vou estar utilizando esse serviço e ele fala aqui qual vai ser o nome da minha AMI. Eu vou escolher um nome aqui. Golden AMI Web4 é o nome dessa AMI que eu quero estar gerando a partir dessa build que eu estou criando. Legal, o resto eu vou manter tudo padrão, vai ser private, venho aqui nessa parte de review, ok? Reviso todas as configurações e dou um create pipeline. Legal, então nesse momento o meu pipeline foi criado com sucesso. Notem aqui que ele veio para essa estrutura de image pipeline e nós já temos aqui o nosso primeiro pipeline. Se eu clicar aqui em Recipes, nota que ele já criou o primeiro recipe para a gente, que foi aquela receita onde a gente colocou, por exemplo, informações do Stig, e eu disse que ele tem que também estar instalando o Docker nessa imagem, as informações de teste ali que ele vai proceder. Aqui, se eu esperar até o dia 1º do próximo mês, ele vai estar startando essa pipeline. Entretanto, não vou esperar até lá, eu vou executar manualmente essa pipeline. Clico aqui em Actions, Run Pipeline. Legal, ele diz que a minha pipeline foi iniciada com sucesso. Eu vou clicar aqui em View Details. Aqui consta o status pending. Se eu alternar aqui para minha console de EC2, olha só que legal, ele já fez o lançamento da minha instância, inclusive ele colocou um nome aqui nela, Build Instance for Web4 Pipeline, EC2, enfim, o nome que eu dei ali da minha pipeline e algum outro nome randômico que ele colocou aqui no final. Então aqui, basicamente, ele lançou uma EC2, ele vai estar rodando todo aquele nosso recipe. Depois que ele rodar todo o nosso recipe, ele vai criar ali, né, vai tirar uma nova AMI a partir dessa nova build que eu setei aqui para ser criada. Depois ele vai fazer o lançamento de uma outra máquina para fazer a execução daquela parte de testes. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo, porque vai demorar alguns minutos para essa máquina subir, ele rodar ali todo o meu stick e para ele estar fazendo a instalação do meu doc.ce e o processo inicial de validação. Já retomo com vocês. Legal, se a gente notar aqui, a máquina agora está em status de stopped. Vou dar mais um refresh de tela. Voltar aqui no nosso EC2 Image Builder, ele está com status de building, vou fazer um novo refresh, o status continua o mesmo. Vamos ver se a gente vai ver a outra máquina subir, tá? Basicamente, o que ele fez? Depois que ele lançou, ele executou todo aquele recipe, a parte de build e a parte de validação. Passou com sucesso, essa máquina aqui, em teoria está atualizada e ela já está com a build pronta. Então, a partir disso, a Amazon tira uma AMI dessa máquina. Essa AMI que ela tira, depois ela vai fazer o deploy de uma nova máquina com essa AMI e vai fazer ali aquela parte de testes. Dá mais um refresh aqui.
ainda não finalizou. Na verdade, uma T2 micro para esse processo, ela é bastante lenta, tá? No seu ambiente de produção, faz mais sentido que você selecione ali uma máquina mais performática para fazer todo esse processo da pipeline. Legal, então nota nesse momento que a antiga máquina ficou terminated e a AWS já está fazendo aqui o lançamento de uma máquina com essa nova build criada, basicamente para testar se a mesma foi criada com sucesso. Legal, já consta em running, vou dar mais um refresh de tela, vamos dar uma olhada aqui se o status do EC2 Image Builder se alterou. Perfeito, já alterou o status, aqui ele está dizendo testing, ou seja, executando aquelas configurações do RESP acerca de testes. Essa configuração de teste que eu coloquei, ela é bastante simples, tá? Ela não deve demorar muito. Alguns minutos depois, consta aqui terminated, ou seja, ele finalizou a instância porque ele encerrou os testes. Vamos ver o nosso status no Image Builder. Legal, status distributing. Legal, finalizou o processo, consta aqui o status como enabled, ou seja, foi criada a nossa imagem com sucesso. Vamos dar uma olhadinha se isso é verdade. Aqui na console de EC2, se eu for fazer o lançamento de uma nova imagem, eu procurar pelo nome da nossa imagem, que é Golden. Legal, Miami's, um resultado perfeito, já consta aqui a nossa Golden Yummy Web4 prontinha para eu estar utilizando aí no meu ambiente de produção com base nessa build que a gente construiu. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico.